Rio de Janeiro, abril de 1976. Um banqueiro oferece um jantar para a estilista de moda Zuzu Angel. Oh, finalmente chegou quem faltava. Ah, desculpe o atraso, gente. É que eu tava dando uma entrevista. Tava com vestido longo preto de alcinha de strass. Tava chiquésima, muito bem maquiada, bem penteada. Zuzu. Não, eu não quero não, obrigada. Ela estava muito engraçada, contando que todas as costureiras estavam virando testemunha de Jeová. E que ela achava que elas estavam tão alegres e felizes que ela estava pronta a se converter. Até eu tô pensando em me converter. Não, não faça isso. Não, mas eu acho que não ia dar certo. Não. Abstinência sexual, tudo bem. Eu até aceito. Não aceito agora. Eu nunca vou conseguir ficar sem ir ao cinema. Me diverti muito. Por volta de meia-noite, Zuzu Angel é deixada por um amigo em frente à sua loja. Não quer que eu te deixe em casa, não? Não, imagina. Nada, eu tô com o meu carro aqui, eu vou dirigindo. Tá bom, querido. Até amanhã. Então. Um beijão, meu querido. Tchau, vai. Tchau, vai com Deus. Ela segue para casa, no bairro da Barra da Tijuca. Minutos depois, Zuzu sofre um acidente. A tragédia silencia para sempre uma mulher que durante 5 anos desafiou o governo militar. Zuzu Angel lutou até o fim para ter notícias de Stuart, seu filho, um militante de esquerda, vítima da ditadura. Da melhor maneira que eles puderam, eles cumpriram o seu papel, a sua missão, cada um. Meu irmão, minha mãe, minha cunhada e todos os outros, que como eles foram vítimas desse período. E por isso hoje nós estamos podendo falar. As Forças Armadas estão no poder. O governo brasileiro persegue as pessoas que se manifestam e atuam contra o regime militar. A violação dos direitos humanos faz parte do cotidiano. Repressão, tortura, pessoas desaparecidas. São os anos de chumbo. E naquele contexto esquizofrênico que vivia o Brasil, a mamãe era considerada louca, porque ela estava fazendo o que faria uma mãe normal. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos que marcaram o país. No programa de hoje, você vai ver a história desta mulher, a estilista de moda Zuzu Angel, que se transformou num exemplo de determinação e coragem. Ela sacrificou a própria vida em nome de uma pergunta: onde está o corpo do meu filho? Zuzu Angel morreu sem saber a resposta. 19 anos depois, o caso do misterioso acidente que matou Zuzu Angel foi parar no Ministério da Justiça. E a gente ficou muitos anos nessa busca, nessa procura, nesse desespero, querendo localizar, saber do Stuart e ao mesmo tempo não querendo saber. Porque a gente sempre intuía que a notícia podia ser a pior notícia. Zuzu Angel nasceu com o nome de Zuleika de Souza Neto. Aos 22 anos, ela se casa com o americano Norman Angel Jones. O casal vai morar no Rio de Janeiro e tem 3 filhos. Entre eles está o primogênito Stuart Angel. E nessa época, meu pai, eventualmente, quando ele viajava, trazia uns tecidos de presente para ela que ela achava muito feios. Ela enfeitava eles com galões, com botões, com cortes, e ficaram saias lindas, muito bonitas. Em 1960, Zuleika adotou um novo nome, Zuzu Angel. A confecção é um sucesso, mas o casamento com Norman termina. No início de 1964, Zuzu Angel já é uma estilista de moda famosa e promove desfiles. É quando os militares tomam o poder com um golpe de Estado. Tenho a impressão que os militares aí foram, digamos, agentes decisivos, agentes de um movimento que englobou também a sociedade civil. Havia o propósito de lutar contra a corrupção.
o que é um objetivo louvável e permanente, e havia também um desejo de livrar o país do que era visto como uma ameaça comunista, o que se perdeu na história, tanto dentro quanto fora do Brasil. Não acredito que o governo militar tenha alcançado a totalidade dos seus objetivos. Porque foram superados pela história, porque foram incompletos no trabalho que tentaram fazer em termos de corrupção, em termos de luta contra a corrupção. Ao final dos dias de trabalho, Zuzu tem como companheiro um diário. Isso acontecendo no Brasil desde 1964. Eu, na minha santa ignorância, fazendo moda. Vestidinho com flor e passarinho, moda alegre, descontraída. Então ela passa da fase da costureira e depois ela também faz o pioneirismo de usar a arte como moda. A jornalista Mara Cavalheiro, editora de estilo, que mantinha uma coluna no jornal o Globo, considerada referência por leitores e profissionais de moda, morreu no mês passado. Semanas antes, ela deu um depoimento ao Linha Direta Justiça sobre a importância do trabalho de Zuzu Ângelo. Ela vendeu nas principais lojas americanas, Saks, Bergdorf Goodman, e tinha um prestígio grande. E com uma curiosidade, ela simplesmente não fazia uma roupa bonita, bem feita, mas seguindo os padrões, os parâmetros da roupa da costura francesa, ou americana, ou italiana. Ela fazia uma coisa brasileira, usando materiais brasileiros. Não, gente, mas aí enquanto Zuzu é consagrada nas passarelas, o filho dela, Stuart Ângelo, quer mudar o rumo do país. Tudo bem, a gente se aproxima do proletariado. E vai lutar com o quê, Stuart? Eu entrei na faculdade em 67 e Stuart era uma das lideranças de esquerda na faculdade, né? Eu não estou falando da luta armada, eu estou falando da conscientização do operariado contra a ditadura. O Stuart está certo, Marcos. Primeiro é preciso conscientizar. Aí eu gostava da ponderação do Stuart. Tudo bem que depois o Stuart virou um dos radicais, né? Oi, mãe. Tudo bem? Eu não entendo. Um dia maravilhoso lá fora, vocês aqui entulhados dentro desse quarto. Por que não vão à praia em vez de ficar aí jogando conversa fora? Conheci a Zuzu da casa dela, né? Mas ela ficava tratando a gente muito mal. Quando a gente fazia movimento estudantil, que a gente ia lá se reunir e tal, ela ficava irritadíssima. Mãezinha, por favor. Soninha, vê se você consegue levar o seu namorado para tomar um pouquinho de sol. Ô, mãe, será que você pode deixar a gente estudar, por favor? A gente brigava por um mundo melhor, por um mundo em que as pessoas se amassem, que as pessoas pudessem comer, beber, brincar, rir, fazer e curtir arte. Estudar, sei. Onde é que vocês pensam que vão chegar, hein? Desisto. Stuart, assim, a lembrança que eu tenho dele, assim, é um lord inglês, né? Assim, muito bonito, extremamente tímido, né? Muito apaixonado pela Sônia. Eles eram um casal muito dentro deles mesmo, entendeu? Não participavam tanto, eu acho, desse lado mais esfuziante, mais contestatório dos anos 60. O filho de Zuzu, Stuart Ângelo, se envolveu cada vez mais com a militância política. Em 1968, ele e a namorada Sônia Moraes já faziam parte de uma organização clandestina. O objetivo da organização era derrubar o governo militar e implantar um novo regime no país, o socialismo. Nesta época, Zuzu Ângelo é apresentada a várias estrelas de cinema de Hollywood. O contato permite que as roupas dela sejam exportadas para os Estados Unidos. A Joan Crawford, quando veio ao Brasil, se encantou com a mamãe e ficaram muito amigas. E ela, então, convidou a mamãe para ir para Nova York e fez um jantar para a mamãe, convidou o top dos Estados Unidos para esse jantar. E ela é muito engraçada porque ela também, na trilha sonora dos desfiles, inovou também tocando músicas completamente brasileiras, tipo Tico Tico no Fubá. Minha inspiração é o Brasil, a minha inspiração é a nossa natureza. E eu procuro fazer moda para lá e uma moda que sirva também às mulheres brasileiras que gostam de vestir o que é bonito. Stuart, o filho de Zuzu, se casa com Sônia, numa cerimônia simples, na casa dos pais dela. Obrigada.
geral, nós não nos casávamos, tínhamos um discurso contra o casamento e tal. Mas o Stuart e Sônia sempre foram um casal muito mais compenetrado, digamos assim. O casamento dele talvez tenha sido uma das últimas vezes em que vi meu irmão, porque ele se afastou para não envolver a sua família. Ele teve esse cuidado. 2 meses depois do casamento, é decretado o Ato Institucional número 5. O AI-5 fecha o Congresso Nacional e proíbe qualquer manifestação contra o governo. A repressão provoca um aumento dos casos de tortura no país. Stuart e Sônia ficam com medo de serem presos e entram na clandestinidade. É muito difícil você manter um lar, entendeu? Quando você é revolucionário. Então, você tem uma vida de revolucionário profissional, que era a nossa. O casamento ia durar pouco. Não por culpa dos dois, mas da política. Com aquela loucura da Sônia de sair pra rua distribuindo os tais panfletos, ela acabou presa. E o Stuart não teve outro jeito. Teve que entrar na clandestinidade. Pior coisa que podia me acontecer. E foi um período que quase todos os nossos amigos ou foram presos ou foram mortos ou se exilaram. Eu vou levar comigo. Eu vou levar comigo pra sentir você sempre perto. Vai. Você tem mais ou menos a dimensão da força da ditadura quando você é preso, da força da repressão e do quão pequeno que nós éramos, entendeu? Eu acho que a Sônia viveu isso e ela, quando saiu da cadeia, ela quis ir para o exterior. Mesmo sem aprovar a militância política do filho, Zuzu Ângel resolveu se aproximar da primeira-dama, dona Yolanda Costa e Silva, mulher do general Costa e Silva, então presidente da República. Ela queria tentar proteger o filho. Ela talvez acreditasse que ela, tendo uma amizade no meio militar, ela poderia preservar o filho dela, como muitos filhos foram preservados. Para derrubar o governo militar, Stuart adere à luta armada e começa a treinar tiro. A primeira ação a gente nunca esquece. Foi num banco, que na verdade não foi num banco, foi um restaurante Castelinho. Nossa causa é a causa de vocês. Stuart vê nos assaltos um objetivo nobre. O dinheiro vai para a luta contra a ditadura. Em 1970, durante um assalto a banco, Stuart foi baleado. Socorrido pelos amigos, ele conseguiu escapar do cerco da polícia e foi operado. Na época, Zuzu sofria muito. Ela quase não via mais o filho. Um dia eu levei o maior susto quando me avisaram que ele estava praticamente paralítico, com problemas na espinha. Foi operado clandestinamente no Hospital Silvestre, pelo neurocirurgião Dr. Feliciano Pinto, que acabou também sendo vítima, porque teve preso meses para dar explicações sobre a cirurgia. Stuart se recupera e volta a agir. Eu vou estourar sangue deles, cara! Vambora! Eu não vou falar nada! Segundo testemunhas, Stuart é levado para o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA, na base aérea do Galeão. Os militares querem saber onde estão os companheiros de Stuart para prendê-los. Pois então, tu vai falar! Vai falar! Numa das celas, o poeta Alex Polari, companheiro de Stuart na luta armada, está preso. Apesar de debilitado pela tortura, ele consegue testemunhar tudo. Pois então, agora tu vai falar! Fala! Alex Polari vive hoje no Acre. Procurado, ele disse que prefere não voltar a falar sobre assunto tão doloroso. Mas num documentário realizado em 1986, Alex deu este depoimento. Que a câmara de tortura, inclusive, ela era hermeticamente fechada e pouca gente ouvia quando acontecia algum tipo de sessão lá dentro. Mas essa era no pátio, quer dizer, embaixo da minha janela. Vi mais ou menos a cena que eles estavam torturando o Stuart, inclusive arrastando ele com a viatura no pátio e fazendo, como é que se diz, ele ingerir gases tóxicos, né, assim,
Depois andou até a noite, não sei que horas, assim, não me lembro. E na parte já assim da madrugada, quer dizer, eu me lembro que eu ouvi, assim, numa cela que eu acho que era inclusive contigo, a minha mesmo, gritos que eu reconhecia como sendo a voz do Stuart, né? Pedindo, dizendo que ele ia morrer, né? E pedindo água. Durante um tempo, Alex ainda ouve a tosse de Stuart. Umas 2 horas depois a voz apagou, né? Não disse mais nada. Vai virar comida de peixe na restinga. Você, quando se faz uma luta daquela, se prepara para morrer. Quer dizer, não é um... Morrer faz parte do processo. Agora, a morte dele foi uma morte bárbara. É uma coisa que é realmente indignante. Nenhuma sociedade bem estruturada pode admitir a tortura. Nem a tortura militar, nem a tortura policial. Essa também é tão nociva, ilegal e repugnante quanto a outra. Dos 6 militares acusados por Alex Polari de serem responsáveis pela tortura de Stuart e Angel, 3 estão mortos. Dos 3 que continuam vivos, um diz que foi confundido com outra pessoa. O outro não consta como tendo servido às Forças Armadas. O 6º acusado, o brigadeiro Carlos Afonso Della Mora, nega ser um torturador. Na época, ele era comandante do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Hoje, como sofre de pressão alta, a família preferiu que ele não falasse. Mas a filha dele deu uma entrevista ao Linha Direta à Justiça. Qualquer pessoa que conhece meu pai sabe que ele é um homem bom, generoso, íntegro, que não tem nada a ver com essa imagem que poderiam estar tentando passar dele. Por que eu afirmo que é uma mentira? Por causa que esses fatos teriam acontecido no Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão. Meu pai, nessa época, em fevereiro de 1971, foi transferido para Brasília. No próximo bloco. Zuzu desafia a ditadura para ter notícias do filho.